Caso de você ainda não saber, ela é a diretora aqui do Meteoro. E esse é o Álvaro, que escreve e edita o Meteoro.doc, que é a nossa principal série de vídeos aqui no canal. E eu estou dizendo isso porque avisaram pra gente que é importante a gente se apresentar no começo das entrevistas, né? E realmente faz sentido. Assim como é importante também apresentar o nosso entrevistado. Hoje a gente recebe um entrevistado cuja trajetória se confunde com a trajetória do Brasil. A história de vida dele influencia milhões e milhões de histórias de vida. É um homem, é uma liderança política e é um fenômeno social também. Esse não é um elogio, é um fato, é um fenômeno social e fenômenos sociais costumam ser complexos, multifacetados. Nesse caso, esse fenômeno se estende pelo espaço e pelo tempo, a compreensão imediata dele é quase impossível. A gente vai precisar de muito distanciamento histórico para entender tudo que essa trajetória significa para o Brasil. Dito isso, a gente não tem a pretensão de compreender essa trajetória totalmente nessa entrevista. Muito menos do que isso, a gente quer ouvir esse homem, suas impressões sobre o Brasil presente, tentar entender um pouquinho desse momento, às vezes triste, às vezes bizarro, que o Brasil vive. Presidente Lula, muito obrigado por estar conosco nesse final de tarde. Obrigado a você, Álvaro, obrigado a Ana, obrigado ao Sandoval, e dizer para vocês que é uma alegria. Já há algum tempo que a gente está tentando ver se combina um dia e um horário, uma agenda para a gente ter essa conversa, e finalmente chegou o dia. Obrigado, presidente. Eu conheço a fama de vocês, sei que vocês são instigadores do debate, e é tudo que eu quero, é que a gente faça um bom debate, sabe? Eu digo sempre o seguinte: se as perguntas forem inteligentes, não tem como o entrevistado não ser inteligente. Ele tem que responder com inteligência as perguntas inteligentes. Então, eu conheço a fama de vocês, sabe? Tem muita gente no meu meio que segue vocês, que acompanha vocês, então eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade. Muito obrigado, presidente. Para participar dessa conversa conosco está o Sandoval. O Sandoval pesquisa e roteiriza o Meteoro.data, nossa série de vídeos que tenta explicar o Brasil a partir dos seus indicadores econômicos, sociais. Sandoval, obrigado por estar com a gente hoje. Eu que agradeço, galera. Obrigado, Ana. Obrigado, Álvaro, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado ao presidente Lula por ceder o tempo dele pra gente aqui. Não vamos perder tempo comigo, não. Vamos embora. Vamos lá. E o Sandoval tá com uma cara de bravo, hein? Só eu, só. Presidente, a gente vai começar, acho que com a pauta do dia. A primeira pergunta vai para Ana. Cara de bravo, chega o homem hoje na ONU. É por aí que a gente vai começar. Exatamente aí que eu vou. Presidente, tem sido raro nas nossas entrevistas a gente abordar o assunto do dia, né? O assunto que está quente. O normal é que a gente se dedique a uma discussão mais perene dos problemas do Brasil, né? Acontece que nesse 22 de setembro de 2020, em que a gente tem a chance de falar com o senhor, aconteceu a Assembleia Geral da ONU. Como de costume, o Brasil abriu o encontro, né? E havia dois assuntos dominando a Assembleia: coronavírus e meio ambiente. É óbvio que o presidente Bolsonaro também se dedicou a esses dois pontos e até tocou em outras questões, tipo os conflitos no Oriente Médio, né, mostrando mais uma vez o alinhamento imediato aos interesses dos Estados Unidos, né, mas parece que a comunidade internacional quer mesmo ver o Brasil se manifestar e se posicionar sobre a questão ambiental. Tem muita pressão em cima do Brasil, tem campanha de boicote contra os nossos produtos, tem acordo comercial comprometido e tem um Itamaraty indisposto a dialogar sobre esse assunto com a comunidade internacional, até porque o Itamaraty extinguiu a subsecretaria do meio ambiente, né? E eu gostaria muito de saber se o senhor está a par desse discurso, acho que sim, né? E se sim, eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre esse discurso e pediria que o senhor destacasse a questão ambiental que tanto preocupa o mundo, né? Olha, primeiro eu queria começar dizendo uma coisa. Hoje começa a primavera. E a primavera começou com um dia de chuva esplendoroso. Eu espero que essa chuva tenha chegado nas terras do nosso querido Pantanal, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Espero que ela tenha chegado ao interior de São Paulo, que também estava muito seco. Brasília estava muito seco. Muitos lugares há mais de 100 dias não chovia.
Eu espero que essa chuva tenha feito aquilo que muitas vezes o homem não tem competência para fazer. E falar em primavera, hoje eu estava lembrando dos companheiros que em 1982, não sei se vocês eram nascidos, eu fui fazer um comício na cidade de Catanduva. Eu lembro que estava a Beth Mendes, que era candidata a deputada do PT, e tinha muita gente. Ia muita gente ver a gente, que a gente era novidade, um metalúrgico barbudo, que falava rouco, que gritava. E tinha muita gente para ver a gente. E uma menina que não tinha mais que 8 anos de idade veio para a mãe dela e me deu um bilhetinho. E o bilhetinho estava escrito uma frase que até hoje eu utilizo ela, que dizia assim: os poderosos poderão destruir 1, 2 ou 3 rodas, mas não deterão a chegada da primavera. Então, é o seguinte, o Bolsonaro pode destruir o que ele quiser, ele não conseguiu destruir a primavera e ela chegou hoje. E se vocês permitirem, eu assisti o discurso do Bolsonaro, depois assisti a segunda vez, e eu estava escrevendo um textozinho de 5 ou 6 minutos que eu queria publicar amanhã, mas se vocês tiverem paciência de ouvir, eu gostaria de ler esse texto para vocês, sabe, em primeira mão, e uma coisa que eu acho que o presidente do Brasil deveria ter feito na ONU. Se você permitir, Ana, eu terei essas poucas palavras mostrando o que um presidente do Brasil deveria ter feito na ONU hoje, se ele fosse responsável e fosse um presidente do Brasil. Por favor, presidente. Por favor, presidente. As únicas palavras sensatas do discurso de Jair Bolsonaro hoje no Brasil, hoje na ONU, foram as primeiras, quando ele disse: o mundo precisa mesmo conhecer a verdade. Mas na boca de uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, até essa frase soou falsa. O que se esperava ouvir de um presidente são coisas simples, que estão indicadas no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. Algo que dissesse coisas mais ou menos assim: senhoras e senhores desta Assembleia, o Brasil, sem vergonha de ter tido, ao longo dessa gravíssima pandemia, um governo que ignorou a ciência e desprezou a vida, o que resultou em mais de 136 mil mortes e mais de 4,5 milhões de contaminados pelo Covid. Queremos anunciar que, a partir deste momento, vamos realizar testes em massa na população para conhecer as verdadeiras dimensões da pandemia e enfrentá-las. Vamos recompor o orçamento da saúde para ter hospitais, médicos, enfermeiros e remédios, investir no que for necessário para salvar vidas. Vamos manter o auxílio emergencial de R$ 600 e instituir o Mais Bolsa Família para que este valor seja pago mensalmente a todas as famílias vulneráveis. Os bancos públicos abrirão imediatamente crédito para as pequenas empresas. Retomaremos já as obras paradas para reativar a economia e gerar milhões de empregos. O governo brasileiro nunca mais fará propaganda enganosa de remédios sem comprovação científica, nem voltará a desmoralizar medidas coletivas de prevenção. A partir de hoje, estamos decretando o desmatamento zero na Amazônia, no Pantanal, 3 anos de proibição total de queimadas e derrubadas para que a natureza tenha tempo de se recuperar da destruição. Convocaremos as Forças Armadas para combater o incêndio do Pantanal, a começar pelos 4.000 soldados que foram hoje deslocados para fazer provocação militar irresponsável na nossa fronteira com a Venezuela. Os povos indígenas são irmãos da natureza e guardiões do meio ambiente. Terão prioridade nas ações emergenciais de saúde. Seu território e suas culturas voltarão a ser respeitadas com a retomada das demarcações de reservas e terras indígenas. Os cientistas e os agricultores brasileiros desenvolverão a mais avançada tecnologia para o cultivo de grãos e produção de proteína animal. Este conhecimento
a partir de hoje, voltará a ser utilizada em benefício da segurança alimentar do planeta e do povo brasileiro, de maneira social e ambientalmente sustentável. A partir de hoje, está proibido em nosso território o uso indiscriminado de insumos e sementes que representem riscos à saúde humana. Não é preciso destruir para botar comida na mesa. É preciso, sim, entregar terra, tecnologia e financiamento a centenas de milhares de famílias que trabalham no campo para alimentar as cidades. Estamos criando hoje um banco de terras públicas para retomar a reforma agrária no Brasil e reativando o financiamento da agricultura familiar. É desta forma, garantindo segurança alimentar para a nossa população e produzindo com abundância, respeito ao meio ambiente e à saúde humana, que o Brasil quer contribuir para saciar a fome do mundo. Senhoras e senhores participantes dessa Assembleia da ONU, esta Assembleia foi criada ao final da mais devastadora guerra de todos os tempos para construir a paz, promover a educação, a saúde, o trabalho digno, a produção de alimentos e o equilíbrio nas relações econômicas. Passados 75 anos, não tivemos sequer um dia sem guerra. O colonialismo deu lugar a outro tipo de dominação, ditada pela concentração de capitais e a especulação financeira. O acesso à educação e saúde é uma miragem para a imensa maioria. A relação de trabalho regride ao que era no século XIX. É vergonha das vergonhas. 800 milhões de crianças passam fome todos os dias, no mesmo planeta em que uns poucos privilegiados nem sabem como gastar ou sequer como cantar suas inacreditáveis fortunas. Como alertou o Papa Francisco, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. No Brasil, a partir de hoje, tudo que o Estado fizer será no sentido de reverter séculos de desigualdade, o racismo estrutural que nos legou à escravidão, o patriarcado que discrimina as mulheres, superar o preconceito, a fome, a pobreza e o desemprego. A partir de hoje, o Brasil exercerá plenamente sua soberania, não para oprimir quem quer que seja, mas para promover a integração da América Latina, a cooperação com a África, relações econômicas equilibradas e democráticas entre os países, defender o meio ambiente e a paz mundial. O Brasil quer para si o que deseja para todos os povos do planeta: soberania, autodeterminação, acesso compartilhado ao conhecimento, às vacinas e medicamentos imprescindíveis, regras justas de comércio, ação internacional efetiva para o desenvolvimento e o combate à pobreza do mundo. O Brasil quer para todos democracia, paz e justiça. Era esse o discurso que o Bolsonaro deveria ter feito se ele tivesse um mínimo de compromisso com a verdade e com a soberania do nosso país. Espero ter respondido, Ana, a sua pergunta sobre o discurso do Bolsonaro. Presidente, sem dúvida a pergunta da Ana está respondida, mas eu queria reparar que o senhor está nos trazendo esse comentário, está nos trazendo esse discurso no YouTube, na internet, num canal de mídia alternativa, né? A relação da mídia com o senhor, ela se alterou várias vezes ao longo do seu percurso, né? Em 89 o senhor seria visto assim como uma ameaça à ordem vigente. No começo dos anos 2000 o senhor seria chamado de Lulinha, paz e amor, e nesse exato momento o senhor está ausente dos noticiários. É possível, se não provável, que os telejornais da noite repercutam o discurso na ONU com diferentes lideranças políticas do Brasil. E é possível, se não provável, que o presidente Lula esteja ausente nessas análises. Eu queria entender se o senhor concorda com essa tese de que os veículos de comunicação oscilaram muitas vezes na maneira como retrataram o senhor ao longo desses anos todos, e queria saber, na visão do presidente Lula, por que é que o presidente Lula está ausente desses noticiários, da televisão aberta, etc. Ô Álvaro, há algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida política.
Primeiro, eu era considerado o operário padrão, porque eu era dirigente sindical. Eles entendiam que a minha luta era eminentemente economicista, portanto eu não queria o poder, eu reivindicava o aumento de salário, e eu era considerado o melhor sindicalista do país. Eu saía na primeira página de muitos jornais, até que eu inventei de criar o PT. Quando eu inventei de criar o PT, eu comecei a virar um demônio para aquelas pessoas que achavam que eu era apenas um operário que queria 10% do aumento de salário. Quando eu crio um partido político, eu estou mostrando para eles que eu não queria apenas 10% de salário, eu não queria ser coadjuvante. Eu queria me transformar em um dos sujeitos da história que o povo trabalhador tem que ser em qualquer parte do mundo. Bom, aí criei o partido. No começo eles diziam que o partido não ia dar certo, porque não era possível criar um partido, sabe, dirigido por trabalhadores, criado por trabalhadores. E olha que o partido não só deu certo, como 9 anos depois de criado, eu disputei as eleições para presidente com Ulisses Guimarães, com Leonel Brizola, com Mário Covas, com Aureliano Chaves, com Afif Domingos, ou seja, e eu, que era um metalúrgico sem diploma universitário, fui para o segundo turno contra toda essa gente disputando as eleições com o Fernando Collor de Mello. E aí, na disputa, a gente estava crescendo tanto que a Globo foi obrigada a montar um debate a ponto de favorecer o Collor. Ou seja, ela não só produziu o debate, depois do debate, para favorecer o Collor. E eu perdi as eleições. Bom, mas a partir daí fincou raízes. O PT se transformou no mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu diria para você, Álvaro e Ana, que não existe, e Sandoval também, que não existe nenhum similar de partido igual ao PT. Ou seja, nós nos transformamos, e veja, aí eu fui o segundo colocado em 94, você está lembrado que com o Fernando Henrique Cardoso não teve debate. Eles, inclusive, proibiram imagens externas na televisão para que eu não mostrasse as 36 horas de filme que eu tinha das caravanas da cidadania, que eu fiz percorrendo 91 mil quilômetros por esse país afora. Depois veio a campanha de 2008. Eu fui o segundo colocado outra vez, de 98. E não teve debate. Nem a Globo, nem a Record, não teve debate em lugar nenhum, porque toda a elite estava alinhada e eles diziam, não vamos ter debate, para que o Lula não fale mal demais de nós. E não teve debate. Outra vez eu fui o segundo colocado. Mas cada eleição eu ia crescendo um pouco, Eu saí de 17 em 89, 24 em 94, 32 em 98, e em 2002 eu tinha certeza que eu ia ganhar. Aí eu ganhei as eleições, foi uma eleição, uma coisa importante, e aí veio uma coisa importante, isso foi uma coisa pensada. Ou seja, eu não sei se você percebeu que no meu discurso, a grande coisa que eu disse foi o seguinte, sabe, se ao final do meu mandato, cada brasileiro, cada mulher, cada homem, cada criança, estiverem comendo 3 vezes ao dia, eu já terei realizado a obra da minha vida. Primeiro porque eu conheci a fome. Eu sei o que é uma criança com fome, eu sei o que é uma família com fome, eu sei o que é ser retirante nordestino por causa da fome. Então, para mim, a fome é uma coisa sagrada, ela não reclama. Às vezes ela está doendo forte por dentro e quem está conversando com a pessoa não sabe. E eu fiquei muito feliz porque, com essa obsessão que eu tinha de garantir que as pessoas... Sabe, eu não posso admitir que uma criança vá dormir sem ter uma refeição, que levante de manhã que não tem um copo de leite, um pão com manteiga para comer. É inadmissível. Tá? Seja do ponto de vista da Constituição, seja do ponto de vista da Bíblia, seja do ponto de vista da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu queria provar que o pobre não era problema. Eu queria provar que o pobre era solução. E aí eu resolvi colocar o pobre no orçamento. Porque o pobre, aqueles deserdados, Álvaro, eles não fazem passeata em Brasília, eles não fazem manifestação,
Sabe, eu pensava que a fome levava o povo à revolução. Não, a fome leva o povo à submissão. E aí foi uma coisa extraordinária, porque quando nós começamos a incluir o pobre, a aumentar o salário mínimo, a qualificar a empregada doméstica, a ajudar a agricultura familiar, a criar o PAA, a fazer cisterna, a fazer luz para todos, ou seja, a gente percebeu que o povo pobre é o maior ativo que um país pode ter em qualquer parte do mundo. Na hora que ele entra na economia, na hora que ele vira um consumidor, mesmo que seja uma coisa pequena, quem vai ganhar dinheiro é a classe média, quem vai ganhar dinheiro é o comerciante, quem vai ganhar dinheiro é o empresário. Eu não sei por que essa gente é tão burra, por que essa gente é tão burra e tão ignorante que prefere ver as pessoas dormindo na sarjeta, nas calçadas de São Paulo, ao invés de garantir que essa pessoa tem um salário. É apenas ser mais humano, é apenas ser mais solidário, é apenas ser um pouco mais cristão. Então, eu efetivamente, você sabe que quando eu fui eleito, todo mundo torcia para o meu fracasso, do lado de lá, né? A chamada elite torcia para o meu fracasso. Como não houve fracasso, eles ficaram sem saber o que fazer comigo. Eles inventaram, sabe, uma centena de mentiras contra o PT, porque o PT vem sendo massacrado desde 2005. Tudo que eles puderam fazer de mal, fizeram. E eu me mantive. Fui reeleito em 2006, elegemos a Dilma em 2010, elegemos a Dilma em 2014. Aí eles chegaram à conclusão de que não dava mais, porque se a Dilma ganha e o governo e o Lula volta, aí seria muito tempo de governo do PT e resolveram nos destruir. Bem, o que eles não esperavam, Álvaro, é que eu não tenho nenhuma preocupação, eu nunca me importei com o tratamento que a imprensa grande me dava, porque ela nunca falou bem de mim, a Veja nunca falou bem de mim, a Rede Globo nunca falou bem de mim, sabe, ninguém nunca falou bem de mim. Ou seja, eles sempre tentaram evitar e desconhecer o PT. E às vezes, quando eles falam mal da gente, às vezes até ajuda. Você veja, por exemplo, eu hoje estou feliz porque, veja, tudo que a Globo fez comigo e com a minha família, colocando a minha cara na televisão, dizendo que eu era corrupto, e eu desafiava eles a provar, eles agora estão sendo colocados na tela da televisão pela Record, mostrando as famílias Marinho recebendo dólar dos doleiros, e eles não têm o que falar. Então, hoje eu compreendo, Álvaro, compreendo que a imprensa brasileira, ela não é uma imprensa preocupada com a informação, é uma imprensa de classe, é uma imprensa, sabe, que tem um pensamento econômico conservador, que tem um pensamento social conservador, e ela não está preocupada com a pobreza. Ela está do pobre como se fosse um número, não como se fosse um ser humano. É por isso que eu tenho tranquilidade. Eu tenho muita tranquilidade, sabe, de enfrentar essa situação. E hoje eu estou muito mais feliz porque tem canal como vocês. Sabe, que não tem audiência que tem os outros, a televisão, mas vocês têm uma coisa que eles não têm: dignidade, respeito ético, respeito moral, respeito profissional. É isso que vocês têm que dar a diferença. É isso que é importante. Eu hoje tenho uma imprensa alternativa em que eu tenho bastante liberdade de conversar seriamente com as pessoas, qualquer assunto, e hoje eu me arrependo. Porque se tem uma autocrítica que eu tenho que fazer, é que quando eu fui presidente da República, eu deveria ter dado mais atenção para a chamada imprensa alternativa. Aqueles caras que ele chamava de blogueiros sujos, sabe? Eu deveria ter dado mais importância. Veja, nós adotamos a questão de fazer uma comunicação mais democrática. Nós tínhamos 400 meios de comunicação que recebiam dinheiro do governo, passou a mais de 4 mil, sabe, comigo e com o Franco Martins, mas nós não fizemos tudo o que era possível fazer. Criamos a mídia técnica, o que foi um avanço, mas precisava fazer muito mais. E eles hoje sabem que se o PT voltar ao governo, vai ter a regulação dos meios de comunicação neste país. E a gente vai fazer com que a verba da comunicação chegue de forma mais democrática na mão de todos que queiram prestar informações e não manipular informações. Por isso eu acho que eu consegui vencer.
Eu acho que eu consegui vencer por causa de pessoas como vocês, por causa de pessoas como o povo brasileiro, que mesmo não vendo Lula no Jornal Nacional, acredita. Eu não tenho nenhuma preocupação de não aparecer no Jornal Nacional. Nenhuma preocupação. Eu gostaria que eles fizessem um debate comigo e com o Moro, comigo e com o Dallagnol, comigo e com não sei quem, com o que eles quisessem. Sabe, uma coisa aberta e franca, para a gente poder mostrar quem é que está falando a verdade. Então eu estou tranquilo, eu acho que eles não estão tranquilos como eu estou, Álvaro. Eles não estão tranquilos. Sabe? Eles não estão tranquilos, eles sabem que mentiram. E você sabe, Álvaro, que a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa da mentira. O Moro foi mentiroso, o Dallagnol foi mentiroso, o Bolsonaro foi mentiroso, e eu estou aqui, eu estou inteiro, estou com 75 anos, eu digo todo dia, tenho 75 anos, energia de 30 e tesão de 20 para lutar muito. E peço a Deus que eu seja o homem que vai viver 130 anos, 120. Eu espero que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos. Eu fico reivindicando para mim, será que não sou eu que vou receber a graça de Deus de viver 120 anos? Então, se prepare que vocês vão me aguentar muito tempo, porque vocês são muito jovens. Eu espero que vocês façam muita entrevista comigo. Maravilha. Vamos ouvir a pergunta do Sandoval, presidente. Opa, estamos aqui. Mais uma vez, boa tarde, presidente. É um prazer falar com o senhor. O senhor deu uma entrevista faz uma semana, mais ou menos, em que o senhor definiu a saída do Moro do governo Bolsonaro como pirotecnia. O Moro, quando saiu do governo, saiu acusando o Bolsonaro das chamadas interferências indevidas na PF. E o senhor disse uma frase que, inclusive, acabou estampando algumas manchetes de jornal, que era: é preciso lembrar que o presidente da República tem sim o direito de indicar o diretor-geral da PF. Eu acho que sim, isso é uma prerrogativa, a gente não discute isso, a prerrogativa é do presidente de indicar, mas o que estava em discussão ali, me parecia, era a possibilidade de o Bolsonaro estar realmente aparelhando a PF e com o intuito de transformar ela numa polícia política, né? Para perseguir adversários e tal. Eu queria perguntar para o senhor, a minha pergunta é essa: o senhor acha que esse é um assunto menos importante, que a gente está dando muita importância para isso, que a gente não corre o risco disso acontecer? Sandoval, é muito importante a tua pergunta e eu acho que ela merece uma resposta muito direta. Veja, eu jamais, quem está falando com você é um cidadão que foi presidente da República durante 8 anos e um presidente da República que, junto com 2 ministros da Justiça, primeiro junto com Márcio Tomás Marques e depois com o Tasso Genro, indiquei 2 diretores da Polícia Federal. O Márcio Lacerda, que era um homem que trabalhou no impeachment do Collor, e depois o Luiz Fernando, que era um rapaz da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. E eu indiquei sem conhecer, porque não é o ministro que tem autoridade de indicar. Quem foi eleito presidente da República é o presidente da República, que tem direito de indicar. Ele pode indicar conversando com o ministro, e ele pode indicar e não utilizar a Polícia Federal a seus interesses, como o Bolsonaro está tentando utilizar agora para defender os filhos dele. Eu vou lhe contar uma história, Sandoval, para você saber o que é seriedade e o que é banalidade. Eu estava na Índia, quando eu recebi um telefonema de que a Polícia Federal iria invadir a casa do meu irmão Vavá. Meu irmão Vavá morava numa casa de 50 metros quadrados, num bairro da Pauliceia, e não sei qual foi a denúncia que a polícia resolveu invadir. Então, eu recebi a informação e eu falei para quem me comunicou a informação: olha, quem foi avisado foi o irmão do Vavá. Não foi, ou melhor, quem foi avisado foi o presidente da República, não foi o irmão do Vavá. Eu tenho tanta confiança no meu irmão que deixa a Polícia Federal ir lá. Ela foi, invadiu a casa do meu irmão, meteu na gaveta da minha sobrinha, brincaram com as calcinhas da minha sobrinha, achando que meu irmão tinha computador e tinha informação. Depois que descobriram que o meu irmão era um pobre desgraçado que morreu ganhando menos que R$3.000 de aposentadoria, sabe? Eles pararam de falar no assunto e eu também nunca chamei ninguém da Polícia Federal para perguntar. Porque quem não deve não teme. Eu tinha consciência do que o meu irmão Vavá era.
era um funcionário aposentado da prefeitura de São Bernardo do Campo. Foi esse que morreu para uma decisão de não permitir que eu viesse no enterro, mas que ele fosse ao meu encontro. A primeira vez na história da humanidade que alguém decide que o morto tem que visitar o vivo. Ou seja, decidiram que eu não podia visitar meu irmão Vavá, que eu deveria vir para São Paulo, ficar no 2º Exército Brasileiro ali no Ibirapuera e levasse o caixão do meu irmão para lá para que meu irmão me visse. Sem a presença da imprensa. Eu, sinceramente, essa gente não conhece quem tem dignidade e quem tem caráter. Eu pedi desculpas ao meu irmão e falei, querido, eu não vou te ver. Eu não vou nem te humilhar depois de morto e não vou me humilhar vivo. E não vim visitar o meu irmão. Então, isso significa que quando você tem uma instituição poderosa como a Polícia Federal, ela tem que ser livre para fazer a investigação que ela tem que fazer. Da mesma forma, eu penso do Ministério Público. O que eu tenho problema, Sandoval? Eu tenho problema com vazamento de notícias atrás de um show pirotécnico. É isso que me preocupa. Todos os discursos meus no Ministério Público era para dizer o seguinte: eu acho que vocês têm que trabalhar com a maior seriedade, mas não acuse ninguém antes de você terem prova. E o meu exemplo, sabe qual era, Sandoval? A escola de base aqui em São Paulo. Que destruíram a escola acusando o dono de abusar sexualmente de criança e depois era mentira, tinham destruído a escola e destruído a família do cidadão. A pergunta que eu faço é: quem é que recupera isso? Quem é que... Eu, sinceramente, primo pela responsabilidade. O Brasil tem que ter instituições de Estado. A Polícia Federal é uma delas, a Receita Federal é outra, o Ministério Público é outra, sabe? Para que a gente possa efetivamente garantir o funcionamento da democracia. Agora, quando a instituição tem delegados que fazem inquéritos mentirosos, como fizeram contra mim, quando o Ministério Público tem picaretas que fazem o que o Dallagnol fez, que ele estava montando uma verdadeira quadrilha, aí realmente não é o bom uso de um cargo público que deveria merecer respeito e ser tratado com muita seriedade. Então, da minha parte, a Polícia Federal não só mereceu muito respeito e muita liberdade, como nós fomos o que mais investimos na contratação de funcionário e mais investimos em inteligência na Polícia Federal. Você está lembrado, Sandoval? Eu fui o primeiro presidente da República a escolher 3 vezes a lista tríplice, o primeiro indicado no Ministério Público. Eu não queria um amigo meu lá. Eu queria quem a categoria escolhesse. Eles nunca tiveram tanto respeito no presidente como tiveram de mim. Entretanto, alguns personagens do Ministério Público, porque eu respeito o Ministério Público como instituição séria, não merece meu respeito, como Dallagnol e a quadrilha que ele montou na Força Tarefa Lava Jato. É isso, querido. Mas eu acho que o presidente da República, ele é o chefe do ministro. O ministro quer indicar alguém, chega para o presidente e fala: olha, eu vou indicar o Sandoval para a Polícia Federal. Ele tem um currículo invejável. Ele é o senhor concorda? O presidente pode dizer sim ou não. Afinal de contas, quem é que foi eleito? Não foi o Moro. O Moro era burocrata, se formou, não tinha nem carteirinha da OAB, prestou um concurso, porque filho de classe média acaba de se formar, fica 3 anos estudando para fazer concurso, porque o sonho de determinada pessoa é não ter que trabalhar, então entra na carreira pública para pegar a estabilidade do primeiro dia até o dia que morre. Eu, de vez em quando, vejo um castigo que eles dão para o cara do Ministério Público, é 1 ano sem trabalhar, recebendo salário integral. Também esse castigo para a televisão, e nós precisamos valorizar mais as carreiras de Estado e dar mais seriedade ao comportamento das pessoas que entram para a carreira de Estado. É assim que eu penso das instituições que dão garantia ao funcionamento da democracia no meu querido país. Presidente, a próxima pergunta é da Ana e eu acho que ela vai direto para tema eleitoral, Ana, é isso? Tema eleitoral. Vamos tentar fazer uma leitura aqui. Presidente, eu queria apresentar 2 leituras muito distintas do desempenho eleitoral do PT. A primeira leitura: desde 1989, o PT nunca ficou abaixo do 2º lugar numa eleição presidencial.
Se é assim, a eleição de 2018 mostra que o PT manteve a média histórica do seu desempenho e continua, portanto, sendo uma força política dominante no Brasil. Lendo as coisas desse jeito, o PT não tem nenhuma boa razão para abrir mão do seu direito de lançar uma candidatura própria em 2022, está tudo certo. Mas aí vem a segunda leitura. Veja, o PT chegou à presidência no início do milênio e teria se mantido no poder através das eleições e sem alterar a regra do jogo se não fosse o impeachment ou golpe e a ascensão de uma nova força política chamada de antipetismo. Essa força seria estimulada justamente para impedir o PT de reconquistar o Planalto. Então, seguindo essa leitura, seria mais estratégico apoiar qualquer outro nome no campo progressista e criar no Brasil um ambiente capaz de dissipar com o tempo aquela força de negação chamada antipetismo, né? Esses são dois jeitos de ver as coisas. Eu me pergunto se alguma dessas duas leituras coincide com a maneira como o presidente Lula vê as coisas e também gostaria de saber que futuro o senhor vê para essa força, esse sentimento negativo aí que se convencionou chamar de antipetismo. Tem uma saída para isso? E a minha pergunta, acho que para ser um pouco mais clara, passa por uma coalizão, né? Passa por uma frente de esquerda? É uma dúvida. São coisas distintas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Você acha que o corintiano torceria para o Palmeiras se o Palmeiras mudasse de nome? Como corintiana, eu vou dizer que não sei. Você acha que o palmeirense votaria no Corinthians se o Corinthians mudasse de nome? Ana, se faz muita especulação sobre coisas que as pessoas às vezes pouco conhecem. Veja, eu fui uma pessoa que briguei muito pelos 2 turnos das eleições. O que eu queria com os 2 turnos? Eu queria com os 2 turnos que todos os partidos políticos, independente do seu tamanho, pudessem ter candidato, pudessem fazer um programa e pudessem defender o seu programa para que ele pudesse crescer. Era para isso que eu defendia 2 turnos. Não importa que o partido tenha 1 deputado ou 50 deputados. Todos têm direito de ter candidato. O cara vai para a televisão, defende o seu programa, vai para a internet, vai para a rua, vai para o carro de som, sabe? Aí tem um momento em que o povo vota. Aí o povo vai decidir quem são os 2 que vão para o final ou se um vai ganhar no primeiro turno. Bom, se um de esquerda for para o segundo turno, é politicamente que todos se juntam contra ele. Por exemplo, em 89, eu tive o PSDB com má vontade. No último discurso que eu fiz no Pacaembu, estava o Mário Covas, o Zé Serra e o Fernando Henrique Cardoso. Né? O Mário Covas mais próximo de mim, o Fernando Henrique Cardoso mais atrás e o Serra mais atrás, porque, na verdade, o Fernando Henrique Cardoso tinha compromisso com o Collor. O Fernando Henrique Cardoso queria ser ministro das Relações Exteriores do Collor e o Serra seria ministro da Fazenda. Esse era o compromisso. Mas como a base queria, eles foram me apoiar. Sabe, em 89 eu disputei as eleições no primeiro turno só com o PCdoB e com o PL, porque eu tinha convencido o Zé Alencar a entrar no PL para ser candidato a vice. Então, não tem essa história de antipetismo, Ana. Não existe essa coisa. Veja, pega as eleições de 82, quando não tinha antipetismo, eu tive 10% dos votos em São Paulo. As eleições de 89, quando não tinha antipetismo, eu tive no primeiro turno 17%. Em 94, não tem antipetismo. Você tem uma sociedade que ela se comporta de acordo com a qualidade de informações que ela recebe. Um único momento atípico foi de 2018, por conta da rede de fake news, sabe, estimulada por milhões e milhões de dinheiro vindo de fora, ou mesmo pago lá de fora para estimular as mentiras, tanto aqui no Brasil quanto o Trump nos Estados Unidos. O restante, eu tive 47% contra o Serra, ou 48% no primeiro turno, eu tive 47% ou 48% contra o Alckmin no primeiro turno, a Dilma teve 40% contra o Serra. Ou seja, no segundo turno as pessoas se juntam de acordo com o teu programa. Você está lembrado que em 2006,
Eu ganhei 12 milhões de votos no segundo turno e o Alckmin perdeu 4, ou seja, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Então não existe, o povo não pode ser visto como gado, tá? Que é tangido por um boiadeiro. Ou seja, o cidadão vai tangendo o povo, não. O povo é inteligente. O povo vota de acordo com as informações que ele recebe. Eu não acho que o eleitor do Bolsonaro é burro. É importante que a gente saiba, antes dele votar no Bolsonaro, a campanha de negação da política que a imprensa brasileira fez. Papel nefasto à democracia que a Rede Globo de televisão fez, destruindo a política. Ou seja, ela tem responsabilidade de ter parido, sabe, uma figura como Bolsonaro para ser presidente da República. Porque ela mentiu, porque o povo negou a política, porque quem ia resolver o problema da corrupção era delegado, era Ministério Público, era juiz. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Brasil agora. Então, eu digo sempre que eu posso, Ana, o seguinte, olha, não existe antipetismo. Existe informações e desinformações. Se você tiver a informação correta e a proposta correta, e você tiver uma narrativa correta para a população, vocês sabem o que é construir narrativa, sabe? O cara que tiver a melhor narrativa vai ganhar as eleições. É isso que acontece. Sabe, é por isso que eles tinham medo de mim em 2018, porque eles sabiam que eu ganharia as eleições no primeiro turno. Então, o que eu tenho dito para a juventude, Ana? Eu tenho dito o seguinte, ó, toda vez que em qualquer momento da história, em qualquer país do mundo, se negou a política, o resultado é pior. Sempre foi pior. Foi assim que nasceu Hitler, foi assim que nasceu Mussolini, assim nasceu o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu, depois de 28 anos de deputado federal, dizer que não era político. Não é fantástico? E ninguém explorou isso. Sabe? Nem o PT explorou corretamente, a imprensa aceitou isso, e ele passou a ser o antipetismo. Por quê? Porque aquelas pessoas que não estavam mais suportando o estado de inclusão social que nós fizemos, empregada doméstica com carteira assinada, com 13º, filha de empregada doméstica fazendo medicina, engenharia, diplomacia, filho de engenheiro, de pobre, de pedreiro fazendo engenharia, isso era demais. Não sei se você percebe, Ana, que nós, em 8 anos, colocamos mais gente nas universidades do que eles quase num século. Então, tudo isso era demais. Empregada doméstica querer ir para Miami é demais. Querer ir para Bariloche era demais. Querer frequentar o Parque do Ibirapuera era demais. Querer ir em restaurante era demais. Querer ir em teatro era demais. O pobre estava entupindo o avião de gente. As pessoas não aceitavam o marido. Por isso é que ele dizia, o aeroporto parece uma rodoviária. Porque ele estava acostumado só com granfino no aeroporto. Quando o pobre começa a chegar lá, aí eles ficaram com raiva, estava na hora de tirar o PT. Então, é isso, na verdade, que o PT, sabe, deveria ter tido mais força em 2018. Eu esperava ser candidato, eles me tiraram. E eu posso te dizer uma coisa, não acredito em antipetismo. Quem é antipetista? Os bolsonaristas. Quem é antipetista? Os tucanos. Quando eu deixei a presidência, em dezembro de 2010, eu tinha 87% de boi ótimo, tinha 10% de regular e tinha 3% de antilulista, que era de antipetista, que era o gabinete dos tucanos. Então, não existe essa história. O mundo é assim. Na Alemanha é assim a disputa entre o CDU e o SPD, nos Estados Unidos é assim a disputa entre democrata e republicano, na Espanha é assim, em todo lugar do mundo, as forças se degladiam e normalmente sobra duas. O que as pessoas têm que entender, Ana, é que o PT, em apenas 20 anos, se transformou no partido de esquerda mais importante da América Latina, com erros e defeitos. E nós somos compostos de seres humanos, somos quase 2 milhões de filiados, e você sabe na sua família, com menos gente, quanta briga tem, quanta divergência tem, quantos cacetes que existem na nossa família para decidir uma viagem, para decidir qualquer coisa. Imagina num partido político. Mas é isso, eu não tenho medo do antipetismo, não.
Não tenho medo. Eu tenho a vontade de conquistar os 30% da população brasileira que não é nem antipetista nem pró-petista. São cidadãos brasileiros que querem conhecer a verdade para votar corretamente no dia das eleições. É por isso que eu não jogo os bolsonaristas fora. Não. Se quiser um abraço apertado, venha para o meu lado, que eu sei dar um abraço apertado, sei tratar com carinho. Eu quero é que ele deixe de ser miliciano. Eu quero é que ele deixe de ser antidemocrático. Eu quero que ele aprenda a conviver com uma pessoa que não gosta dele no restaurante. Eu quero que ele aceite ir num restaurante ter um cara de outro partido político e ele tratar bem de forma civilizada. Eu não quero que ele saia agredindo ninguém na rua. Então é isso. E é essa gente que nós temos que ganhar para ganhar as próximas eleições, se Deus quiser, nesse Brasil que não aguenta mais o ódio, não aguenta mais as provocações, não aguenta mais o descaso com a pobreza, com o desemprego e com a coronavírus. Presidente, perto já do final do tempo ao qual a gente tem acesso aqui na sua agenda, eu abro para a pergunta do... Oi? Eu não acredito que já está perto do tempo de terminar. Se o senhor tiver mais um tempinho, a gente certamente vai ficar muito feliz. Eu vou abrir para a pergunta do Sandoval. Presidente, no início de agosto, mais ou menos, o André Singer, que é o cientista político que foi seu porta-voz no governo, foi o primeiro cara a alertar, o primeiro cara que eu vi alertar, pelo menos, para um possível avanço do Bolsonaro sobre o que ele chama de lulismo, a base do lulismo, né? Umas pesquisas de opinião depois vieram confirmar isso, né? O Bolsonaro realmente aumentou a popularidade dele no Nordeste, aumentou nas classes mais populares. Muito se debateu se isso é fruto exclusivamente do auxílio emergencial ou não. Eu queria saber se, na sua opinião, esse deslocamento da base do Bolsonaro, ainda que temporário, é fruto exclusivamente do auxílio ou se tem mais alguma coisa aí. E eu também queria saber se isso preocupa o senhor. Auxílio. Olha, Sandoval, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o povo não é massa de manobra. Eu vou repetir, o povo não se engana com facilidade. Eu lembro que em 1970 o Pelé falou que o povo não sabia votar. E quase foi execrado pelos chamados formadores de opinião pública no Brasil. Olha, vamos ter noção do seguinte, veja, o André Singer é um dos companheiros que eu tenho um apreço e um respeito extraordinário. Eu vejo, ele já escreveu 2 livros sobre o lulismo, e eu um dia gostaria de ter um debate com o André Singer sobre o lulismo, porque eu sinceramente, eu não acho que existe o lulismo. Eu acho que ele criou uma ideia. Eu adoraria fazer um encontro com o André Singer para discutir um pouco essa história do lulismo. Eu acho que o que aconteceu no momento é o seguinte: eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu comecei a minha vida política, sabe, em 1969, no movimento sindical. Depois nós fizemos as primeiras greves do regime militar em 1978, que me levou a ser mais conhecido no Brasil. Depois nós criamos o PT, criamos a CUT e criamos o Sem Terra. Sabe? Eu sou quase que fundador do Sem Terra em 1974. Todos os movimentos populares que nasceram, nós participamos da criação, todo mundo junto. Ou seja, então eu estou nessa história há muitos anos. Eu certamente sou o presidente da República que mais viajei esse país, que mais visitei municípios, que mais lavei prato, que mais lavei xícara, sabe, que mais almocei nas comunidades. Ou seja, é uma história construída. Não é uma coisa de graça, eu apareci na televisão, virei presidente. Não, eu amassei muito barro nesse país. Na presidência, Sandoval, eu fiz 74 conferências nacionais para decidir as políticas públicas. Você pode imaginar que todas as políticas públicas tinham conferências municipais, tiravam delegado para as conferências nacionais, tiravam delegado para as conferências estaduais e para a Conferência Nacional. E eu fazia encontro para discutir segurança pública, comunicação, polícia militar, LGBT, portador de deficiência, negro, mulher, tudo que você possa imaginar foi discutido e foi elaborado um programa.
Então não é uma coisa que veio de graça. A sociedade estava ajudando a construir. Eu lembro, Sandoval, que quando eu fui convidado para ir na conferência do LGBT, os meus seguranças, os militares, todos preocupados, não, o presidente não pode ir, o presidente não deve ir porque alguém pode dar um beijo nele. E daí que alguém me deu um beijo? Porque alguém me deu um beijo. Aí eu fui, tinha mais de 2.500 pessoas, foi um encontro, Ana, do cacete. Sinceramente, eu vi parte dos melhores discursos lá, me abracei com todo mundo, não cheguei a me beijar porque não era necessário, mas também se eu fosse beijado eu não ia reclamar, nem ia mandar prender a pessoa. Sabe? Então, Sandoval, quando eu fiz o primeiro encontro com os portadores de hanseníase, porque hanseníase já é um termo moderno, mas era lepra mesmo. Ou seja, quando eu reuni essas pessoas no Palácio do Alvorada, todo mundo chorou, porque era um presidente abraçava um portador de hanseníase que estava já com o nariz deformado, a orelha deformada, os dedos deformados. Eu abraçava e beijava cada um. Nunca antes na história do Brasil um presidente chegava perto de um hanseniano. Numa demonstração, eu lembro que quando tentaram discutir a questão do portador de deficiência visual, que não podia entrar o cão-guia na igreja, não podia entrar o cão-guia, sabe, no metrô, sabe o que eu fiz, Sandoval? Convidei os portadores de deficiência visual para ir no Palácio do Planalto, lá no Salão 9, com seus cachorros. Fiz mais de 3 horas de reunião, os cachorros lá guiando seus cegos, e nenhum cachorro fez xixi ou cocô dentro do palácio. Saíram do jeito que entraram. Então, é isso que me fez chegar à presidência da República. Você não destrói isso de graça. Não é uma relação de cima para baixo. É uma relação construída, sabe, de baixo para cima. Então, eu sou muito grato, porque o povo foi muito generoso comigo. Eu não teria tido o sucesso que eu tive na presidência se o povo não tivesse sido generoso, se o povo não tivesse compreendido, se o povo... Sabe qual foi a coisa mais prazerosa que eu vi, Sandoval? Eu fui fazer um encontro com os sem-teto no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto. Quando eu chamo o líder do sem-teto para falar, ele falou assim para mim: presidente, eu não quero mais falar, porque o senhor já me deu mais do que eu vim reivindicar. Só o fato de eu estar dentro do palácio, ao seu lado, na tribuna de honra, é mais do que eu jamais imaginei receber na vida. E aí eu lembrei da minha visita ao Mandela em 94. Eu fui visitar o Mandela e tinha uma multidão encostada na parede do palácio. Eu falei: Mandela, o que essa gente está fazendo aí? O Mandela falou: Lula, eles estão aqui porque antes de eu chegar na presidência, se eles encostassem 2, 3 quilômetros do palácio, já eram presos, já apanhavam. Então hoje eles vêm aqui, passam a mão, é uma coisa carinhosa. É como os metalúrgicos em 80, que a gente estava apanhando aqui na Matriz, a polícia, o general Braga cercou a gente, e os trabalhadores e as mulheres queriam para o estado da Vila Euclides. O que eles queriam? Eles queriam botar a mão na grama do estado. Eles queriam tocar na grama, porque era de lá que eles tinham tido consciência política. E foram e não aconteceu nada. Então, Sandoval, eu acho que não existe o lulismo. O que existe é um amadurecimento político de uma parcela da sociedade que um dia encontrou em mim, e eu consegui, graças a Deus, ajudar a transferir uma parte disso para Dilma, ajudei a transferir uma parte disso para o Haddad, porque acabou o lulismo. O Haddad, lançado 20 dias das eleições, tem 47 milhões de votos e muita força. Quem acabou foi o Tucano, porque o Alckmin desapareceu na campanha. Cadê os líderes do Tucano? Cadê Fernando Henrique Cardoso? Cadê Serra? Cadê Alckmin? Como é que está a situação do Dória em São Paulo? Ou seja, essa gente não existe porque nunca existiu enquanto organização política. Porque hoje, Sandoval, não existe partido político. Hoje existe cooperativa de deputados. Quem são os partidos políticos no Brasil? O PT, o PSOL, sabe? O PCdoB, quem mais? O PDT, que de vez em quando vacila, mas pelo histórico do Brizola. Mas quem são partidos políticos no Brasil? 10 deputados se juntam e fazem um partido político, ganham um fundo eleitoral para disputar a eleição.
No ano seguinte ele muda de partido, cria um outro partido, ou seja, virou cooperativa de deputado, não tem mais partido político. Nessas coisas é que não existe o lulismo. Existe um partido organizado, sabe, que tem a relação com o restante da sociedade, e o PT, como toda gente grande, erra. Você sabe, Sandoval, que você, eu não sei com quantos anos você está, sabe? Mas você tem cara de uns 30 e poucos anos, ou seja, 33. Você certamente com essa idade, 33, você certamente com essa idade já errou mais do que quando você tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. A gente vai crescendo e vai errando, e a gente vai aprendendo. Então o PT vai errando e vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo, mas continua sendo o mais importante partido político da esquerda brasileira e da América Latina. Presidente, a gente vai se encaminhando já para 1 hora de conversa. Sente que realmente é pouco tempo para tratar de todos os assuntos possíveis, mas a gente costuma aqui fazer sempre a mesma pergunta final, né? É que aqui, presidente, a gente trabalha com um lema, trabalha com um bordão que é: não importa o que eu acho, importa o que eu sei, né? Que é uma tentativa de mostrar que o conhecimento adquirido vale mais do que o mero achismo, vale mais do que a mera opinião, né? Tendo isso em mente, eu pergunto: o que é que o presidente Lula sabe? Qual é a verdade que o guia? Qual é o seu pedaço de conhecimento mais íntimo que o guiou ao longo dessa trajetória? Não tem só uma verdade. Tem algumas verdades, algumas sabedorias que me ajudaram a chegar até aqui. Primeiro, uma coisa que eu aprendi: nunca mentir ao povo brasileiro. Se você puder falar sempre olhando para o povo brasileiro, para os olhos dele, você fala. Porque eu aprendi com a minha mãe, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta, que quando você quer conhecer se uma pessoa está falando a verdade, não olhe na boca. Não presta atenção só com os ouvidos. Olhe nos olhos da pessoa. Aí você vai perceber que a pessoa está mentindo. Isso vale para o marido dentro de casa, vale para a namorada, vale para o namorado, vale pai com mãe, ou seja, na família é assim. Quando alguém quer mentir, meu boletim está bom, mentira, vai ver se está bom. A professora não entregou o boletim, vai ver que entregou e a nota está ruim. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é acreditar muito, sabe, na democracia. Então, eu sou um cara que eu não sou letrado. Eu não sou um cara, cientificamente, como dizia o saudoso Luiz Carlos Prestes, o Lula não é um operário científico, não fui formado na União Soviética. Eu não preciso ser científico, eu já sou operário, porra. Sabe? Eu não preciso ser científico, eu tenho que ser operário. Ou seja, então, eu acho que a coisa que mais me ensina é ser muito verdadeiro. Ser muito verdadeiro. Você pode ter certeza, Sandoval, que eu prezo a verdade. Eu prezo o caráter, eu prezo a dignidade. Sabe, uma pessoa não tem que concordar comigo, ela só tem que ser verdadeira. E se ela for contra mim e for verdadeira, ela passa a merecer o meu respeito da mesma forma que aqueles que concordam comigo. Bom, eu aprendi muito no sindicato, eu aprendi um pouco de economia tentando sobreviver, e eu posso dizer que eu entendo mais de economia do que muita gente que já governou esse país. Eu não sei dizer que eu conheço mais de economia do que muitos economistas, mas eu tenho certeza que eu sei tomar decisões muito mais que muitos economistas, porque a burocracia não ensina a tomar decisões. Porque ensina a tomar decisão para ferrar o povo pobre, para ferrar o trabalhador, sabe? Para ferrar os degraus de baixo. Agora eu quero ver as pessoas tomarem decisão para repartir o pão de forma mais justa entre todas as pessoas. Como é que eu faço para fazer com que aqueles que nunca tiveram vez de voz passem a ter vez de voz? Então essa é a sabedoria que Deus me deu, sabe? Eu sou um homem que tenho muita fé, eu sou um homem que acredita em Deus. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, Sandoval, gosto muito de ouvir, sabe? Ninguém, sabe, se você falar mal do Sandoval para mim, Álvaro, se você falar mal, o Sandoval não presta, eu não vou acreditar, eu vou conversar com o Sandoval, porque ele pode não prestar para você, mas pode ser um cara legal comigo. Então eu não faço juízo de valores das pessoas pela boca dos outros. Faço pela, sabe, se eu conseguir interagir com a pessoa, conhecer a pessoa, porque ela pode ser diferente na relação comigo. Então eu sou assim, Toda vez que me perguntaram, se você pegar minha trajetória política,
e pergunta do que você tem medo. Eu não tenho medo da morte, se bem que eu gosto da vida pra cacete, São Paulo. Se tem um velhinho que quer viver, sou eu. Agora que eu vou casar, a Janja sabe que eu quero casar, ela que se prepare, Álvaro, porque aos 75 anos ela vai ver que pernambucano é porreta de verdade. Então, eu quero viver a vida, sabe? Eu quero viver muito, E a minha vida inteira eu dizia, a única coisa que eu não posso errar é mentir pro povo que acredita em mim. Se eu errar, eu prefiro morrer, sabe? Eu quero que eles sempre vejam nos meus olhos a verdade de uma palavra minha para eles. Porque eles me fizeram chegar onde eu cheguei. Eu não seria nada se não fosse a coragem, sabe, do povo brasileiro, que acreditou que um dia um metalúrgico sem diploma universitário poderia fazer o bem para ele e para o Brasil. É isso. Presidente, muito obrigado por... Vocês estão terminando porque você tem horário de você, porque por mim, eu estou de pé aqui. Mas fica contra... Não, se o senhor... Bom... É só que me surgiu uma dúvida, eu vou me permitir perguntar, então. O senhor falava ali que não ligava muito para maledicência. Se eu lhe dissesse mal do Sandoval, o senhor conversaria com o Sandoval, e disse ainda que relevaria certos dizeres assim de adversários. Queria perguntar, nessa trajetória toda, qual é o adversário, o oponente que o Lula teve que mais tem o respeito dele? Qual é o adversário político que o senhor guarda mais orgulho, guarda mais satisfação de ter, como diria o Requião aqui no Paraná, o bom debate? Olha, deixa eu te falar uma coisa pra você. O Requião é um cara que eu gosto dele de graça. O Requião, apesar de ser meu amigo, tinha 3 pessoas que eu gostava de graça. Um era o Requião, outra era o Mário Covas e outra era o Brizola. Eu gostava porque gostava. Mesmo que falasse mal de mim, não tinha problema. Sabe, não tinha problema. Eu sou assim porque sabe o que acontece, Álvaro? A gente está preso uma coisa na vida que é o seguinte. Uma coisa é o sonho que eu tenho. Por exemplo, pegar a Ana, que é a mais nova de todos nós aqui, sabe, talvez. A Ana, por exemplo, ela imagina, se eu ganhar as eleições, eu vou chegar no palácio e eu vou mudar tudo, eu vou trocar tudo, eu vou mudar a Suprema Corte, eu vou mudar o Tribunal de Justiça, eu vou mudar o Congresso, Não vai, Ana. Você não vai, sabe por quê? Porque quando você chegar lá, você vai perceber que o mundo não é composto só das pessoas que gostam de você. O mundo é composto também das pessoas que não gostam. E a gente precisa aprender a conviver com os contrários. A arte da democracia é a nossa convivência na diversidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui eleito, sabe, com 62% em 2002 e eu só tinha 91 deputados. Eu precisava de 257 para ter maioria. Com quem que eu ia arrumar esses 57? Eu tinha que conversar com as pessoas que eu não me dava bem. O Delfim Neto, eu não me dava bem com o Delfim Neto, apesei a admirar o Delfim Neto depois que eu fui presidente da República, eu tinha que pedir voto para ele. Eu tinha que pedir voto para as pessoas que não votaram em mim, que não votavam de mim. E se vocês ganham, vai ser assim também. Vai ter o Bolsonaro estava rotando aí, boca e roto. Não, porque era o mais velho político de Brasília. Agora foi atrás do Centrão. Sabe para quê? Não foi para fazer o bem do povo, não. Foi para tomar conta do rabo, porque ele sabe que ele poderia sofrer impeachment. Então ele foi pegar uma maioria. Lamentavelmente, Ana, eu gostaria que um partido que chegasse ao poder, ele chegasse com a maioria de deputados, a maioria de senadores, assim ele poderia governar sozinho, e quem sabe fosse um erro. Porque o Sarney, quando chegou às eleições de 1986, que foi eleger Constituinte, lembrada, o MDB fez 23 governadores de estados e fez 306 constituintes. Mesmo assim, sabe, a oposição dele estava dentro do PMDB, porque o Ulisses Guimarães nunca tinha suportado o Sarney ter sido presidente no lugar dele.
Então, o mundo político é muito controverso e a grandeza, eu falo sempre, Ana, é o seguinte, se a pessoa quiser aprender democracia, utiliza o casamento como a maior lição da democracia. Você quer viver bem com a sua esposa? Você quer viver bem com o seu marido? Vocês têm que estabelecer entre vocês uma política de fazer concessão. A mulher tem que fazer concessão para o marido todo dia e o marido tem que fazer concessão para a mulher todo santo dia. Você tem que fazer concessão para os filhos e ele tem que fazer concessão para você. Senão, o fim é a separação, o fim é a guerra. Então, eu estou falando isso com você, a Janjinha está me ouvindo aqui, ela sabe que eu faço concessão pra caramba. Portanto, aqui em casa se exerce a democracia até as últimas consequências. Aprendam isso, porque sem isso a gente não faz democracia. Sandoval, o presidente está generoso aí com o tempo dele. Quero saber se você quer fazer mais uma pergunta, porque pelo jeito o presidente Lula tem mais uns minutos para a gente, presidente? Tenho! Eu então, quero vamos sim. Lá. Então Sandoval. Vamos aproveitar. Presidente, ontem o PT lançou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que é um documento extenso de 210 páginas. No lançamento, o senhor disse a seguinte frase: às vezes a destruição é tão rápida que a gente não tem poder de reação. Vamos ser sinceros, a gente não reagiu prontamente a toda a destruição que eles fizeram. Eles, no caso, o governo Bolsonaro. Eu queria saber do senhor se o senhor consegue identificar se o PT e a oposição em geral subestimaram o poder destrutivo do governo Bolsonaro e talvez não tenham se preparado tanto assim para colocar uma resistência a ele. Foi isso que o senhor quis dizer? Olha, eu vou te dizer que primeiro eu subestimei a capacidade do Bolsonaro ser eleito presidente da República. Eu, sinceramente, acho que ele e muita gente que entende política subestimou. Muita gente imaginava que ia ter um confronto outra vez entre PT e PSDB. O PT chegou lá, mas o PSDB desapareceu. E a frustração dos eleitores do PSDB é que fizeram o Bolsonaro se eleger. Não foram para o PT, foram para o Bolsonaro. Porque uma figura como Fernando Henrique Cardoso ter coragem de dizer que tinha dúvida em quem votar, sinceramente, é a negação de que, não, melhor, é a afirmação de que a ignorância venceu a inteligência. Então, a segunda coisa é o seguinte, a gente sempre acha que o Congresso Nacional tem uma capacidade de resistência maior. E, nesse caso, a eleição piorou a qualidade dos congressistas. O nosso saudoso Ulisses Guimarães dizia sempre: toda vez que a sociedade está reivindicando mudança, a imprensa bate mudança, a imprensa nega política, o resultado eleitoral só piora as coisas. Desde o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eu realmente acho que nós não tivemos força para reagir à impetuosidade do Bolsonaro, ou seja, a capacidade de vender o país que tem o Guedes, ou seja, eu tenho brigado com o PT todo dia, tenho cobrado dos companheiros sindicalistas, ou seja, nós precisamos aprender a nos indignarmos e a reagir. Nós perdemos o impeachment. Nós não poderíamos ter deixado acontecer impeachment nesse país. Houve erro na articulação política. Houve erro. Como é que pode quem está no governo não ter 170 votos? Então, nós cometemos os erros, temos que pagar por esses erros. Eu não imaginava que o Bolsonaro fosse tão afoito. Você está lembrado que o Fernando Henrique Cardoso dizia: eu vou acabar com a Era Vargas? Não conseguiu. O Bolsonaro nunca disse isso, porque ele nem sabia quem era isso, mas acabou. Nós hoje voltamos ao padrão de direito trabalhista do século XIX. Sabe? Nós estamos perdendo na Previdência, estamos perdendo no salário, estamos perdendo na renda, estamos perdendo no respeito, sabe, dos direitos humanos, estamos perdendo no racismo, ou seja, é uma política de terra arrasada, e o que é mais grave. Eu não sei se vocês se deram conta, Álvaro, Sandoval e Ana, que a Lava Jato ela poderia ter prendido algum empresário ladrão. Ela poderia ter prendido algum político ladrão. Agora, você pode prender sem destruir a empresa, porque quando destrói a empresa, quem paga são os trabalhadores, que são os inocentes.
é que na Alemanha prenderam o dono de empresa e a empresa continuou funcionando? Como é que a Samsung, o seu presidente, foi preso e a empresa continuou funcionando? Por que no Brasil tiveram que destruir a indústria naval, desmontar a Petrobras e destruir as empresas de engenharia desse país? Por quê? Abre uma licitação hoje, Sandoval. Sabe quem é que ganha? Empresa americana, empresa chinesa, empresa italiana, empresa espanhola. Então o Brasil jogou fora um potencial extraordinário de conhecimento na engenharia a serviço de quem? Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É a mais pura verdade. Tá? A interferência do governo americano aqui. Do lado, eu não sei se o lado podre ou o lado bom, sabe, é isso. Outra uma coisa que eu queria terminar, companheiros e companheiros, é o seguinte: olha, eu estou numa campanha muito fervorosa em defesa da liberdade do Assange. Não é possível que a imprensa mundial não se dê conta que o Assange é vítima. O cara que consegue denunciar o genocídio dos Estados Unidos para com o mundo deveria estar recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Não está sendo condenado como ele está sendo condenado, o americano querendo extraditá-lo para condená-lo a 170 anos de cadeia. Quem deveria estar preso era quem autorizou os Estados Unidos a cometer genocídio naquela guerra do Iraque, em que o helicóptero atira em 12 pessoas, 2 deles eram jornalistas da Reuters. Que mundo que a gente está, que a gente perdeu a coragem de se dignar. Então é isso, companheiros. Eu falo demais, desculpa. Você pensava que era só o Cidelcato que falava demais do Brizola. Eu aprendi a falar demais. Tá? E, sinceramente, foi muito prazeroso conversar com vocês. Muito prazeroso. Eu espero que eu tenha outra oportunidade. Tomara. Presidente Lula, muito obrigado por estar com a gente, por conceder esse tempo na sua agenda aqui para conversar com a gente, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Álvaro. Presidente. Obrigado. Álvaro, você ainda é tratado como homem desconhecido? Ah, eu sou um homem desconhecido, presidente. A Ana como uma mulher sábia. Aí ela merece. Um abraço. Outra Obrigado. entrevista, vocês vão Olha. estar do livro de vocês. Tá vendo? Olha só. Tem um pouco de merchandising ainda. Quem não leu ainda, leia. Meteoro Brasil aqui. Que coisa. Muito obrigado, presidente. Que ato generoso. Obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E de Muito todo obrigado. mundo que está nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigado. presidente. Hoje a gente conversou com o presidente Lula, como o pessoal sempre pergunta, então a gente sempre informa. Sim, a entrevista fica disponível no YouTube para você ver quando você quiser, ou se você quiser rever, se for esse o caso, né? E sim, agora tem uma playlist lá no canal com todas as entrevistas já realizadas. Né? Entrevista passada ele disse que tinha e não tinha ainda, mas agora já tem.